Nesta aula, eu tenho um compromisso forte com você, te mostrar que é possível fazer agendamentos de reuniões sem precisar fazer muitas ligações, apenas com algumas mensagens via WhatsApp. Eu vou te mostrar também que esse mito de ter que fazer ligações para poder agendar reuniões é uma coisa ultrapassada, porque hoje tem estudos que mostram que os empresários preferem conversar por mensagens de textos e áudios ao invés de ligações. E ao final da aula, eu vou te entregar um presente especial. E quem de fato pode se beneficiar do método Alme? Você que é corretor de seguros, quer parar de depender de indicações para fechar novos negócios, assim como meu aluno Israel, que quando iniciou tinha dificuldades de abordar uma nova empresa para poder vender o seu negócio, que é de consórcio, e muitas das vezes quando ele dava uma mensagem para a pessoa acabava não respondendo ele. Eu fiz uma reunião de consultoria com ele inicialmente, antes dele fazer o curso, e demonstrei pontos de melhoria que ele poderia fazer no negócio dele, na comunicação dele, no primeiro contato que ele fazia com aquele lead, que de fato não fazia sentido ele manter, porque pessoas hoje elas não querem comprar nada, elas não querem que nada seja vendido a elas. Eu demonstrei isso a ele, que gerar valor vale muito mais do que somente vender alguma coisa. Também mostrei para ele que não necessariamente é preciso fazer ligações para de fato conseguir agendar algum tipo de negócio. Que sim, em pleno 2025 é possível agendar reuniões através de mensagens. Eu demonstrei para ele que usando o script Camaleão, um processo de 4 etapas, ele conseguiria agendar qualquer reunião por mensagem, independente do negócio que ele esteja vendendo. A primeira camada do script é chamar atenção e conseguir despertar interesse numa resposta. A segunda camada é gerar interesse genuíno. A terceira camada é contornar as objeções sem parecer ser grosseiro, sem parecer ser insistente. E a quarta camada é o conduzir o agendamento. Este aqui é um cliente que ele conseguiu prospectar por mensagem, utilizando o processo do script Camaleão, sem fazer como ele fazia antigamente, talvez como você faz hoje, que é mandar um texto de 10 linhas para a pessoa, e muitas vezes ela nem chega ali ao primeiro parágrafo. Então eu mostrei para ele que é um processo de mensagens cortadas e uma estrutura que, sendo seguida corretamente, ele de fato consegue agendar qualquer negócio. Eu tive esse outro aluno aqui, o Bernardo, que antes ele fazia somente cotações de apólice de seguro, ele não chegava a trabalhar no externo ou no interno do comercial. Um ano depois ele passou a ter que trabalhar de forma externa, então tendo que ir de porta em porta fechar algum tipo de seguro. A partir do script Camaleão junto com o método Alme, ele conseguiu unir esses dois para de fato gerar um valor para essa pessoa que ele está prospectando. Através da ligação, através da mensagem, ele conseguiu marcar a reunião, estar presente no dia da reunião e fechar negócios. Eu lembro como se fosse ontem, eu dentro do escritório de contabilidade, eu me deparava com um telefone em mãos e um notebook na mesa. Então eu tinha que fazer prospecção de empresas, eu tinha que agendar essas reuniões, eu tinha que poder visitar essas empresas e depois fechar os negócios. E o cenário foi esse. Eu estava diante de um notebook, de um telefone, uma caneta, uma agenda física e 10 papéis para poder rasurar os meus scripts. De fato, consegui criar roteiros que despertassem qualquer tipo de interesse, abertura para eu poder conseguir agendar uma reunião presencial com essas empresas. Acho que naquele momento foi a primeira vez que o escritório de contabilidade teve falta de rascunhos, porque a quantidade de rascunhos que eu fiz para poder fazer o script perfeito, acho que supera a marca de dezenas. E o escritório de contabilidade, ele era uma casa de 2 andares, então o pessoal ficava lá no setor de cima, fazendo a parte contábil, a parte de RH, enfim, todo o processo que tem no escritório de contabilidade. E eu tinha que prospectar. Como eu vi que o silêncio era ensurdecedor, só ouvia o barulho das teclas ou do ar-condicionado, eu sabia que ao eu falar ao telefone, eu seria escutado, eu estaria ficando vulnerável, consequentemente eu poderia falhar por medo ou por ansiedade de querer falar perfeita na frente dessas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu peguei meu notebook nas mãos, peguei meu telefone, peguei a minha agenda, meus 10 rascunhos de script e desci as escadas para poder fazer minha prospecção da cozinha. E detalhe, era no verão de 38 graus e na cozinha não tinha ar-condicionado. Eu lembro como se fosse ontem, eu ligando incansavelmente para as empresas, eu tinha pegado no Google, seguindo de cabo a rabo o roteiro de script que eu tinha desenhado no meu caderno. Muitas vezes tinha umas 10 linhas, mas acabava seguindo. E várias vezes eu não conseguia nem chegar na metade do script, que já a pessoa já desligava na minha cara. O motivo por que isso aconteceu, eu não sabia o time da conversa, eu era robótico na hora de conversar com a pessoa, então eu não tinha essa facilidade de como ser natural, eu não conseguia ser natural, eu não conseguia trazer essa criatividade na hora de um cenário que eu não estava esperando que acontecesse, uma possível objeção, uma pessoa que talvez
quis agendar, ou talvez que não tem tempo na agenda. Eu não sabia que resposta dar naquele momento. E muitas vezes eu acabava perdendo algum tipo de negócio por essa questão, por não ter essa versatilidade, essa adaptabilidade na hora de chegar a uma objeção, não saber como contornar, ficar gelado e a pessoa desligar o telefone na minha cara. Eu lembro quando eu fiz minhas 100 primeiras ligações, que eu estava registrando ali, eu consegui agendar 2 negócios. Quando eu agendei aqueles negócios, aquilo me deu uma força de vontade, uma energia forte, uma confiança para que nas próximas ligações eu entrasse com mais força, eu entrasse com mais energia, mais autoridade na fala, trazendo mais essa confiança para a pessoa que eu estava ligando, para ela ver que aquilo que eu estava trazendo para ela realmente era de fato uma coisa íntegra e que de fato pudesse ajudar ela. Então nos 3 dias subsequentes que eu agendei esses 2 negócios, eu comecei a agendar 2 negócios por dia, 5 negócios por dia, até que naquele mês de janeiro eu estava com a minha agenda lotada de reuniões e já programando as próximas para o mês de fevereiro. O que de fato me ajudou a conseguir passar uma mensagem clara e que tocasse nas dores desses empresários, a estrutura de abordagem que eu desenvolvi posteriormente. Hoje esse método e esse tipo de abordagem que eu consegui criar nesse meio tempo, eles vêm me ajudando a ser uma pessoa mais cirúrgica na hora de prospectar uma empresa, a não perder tempo com leads que de fato não querem o meu serviço, não querem comprar de mim, então já corto na hora. E nesses últimos 2 anos que se passaram, eu consegui ajudar essas empresas com os leads que eu prospectei com faturamento superior ao teto de 2,6 milhões de reais. Fechamentos de empresas de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, muitos agendamentos do Amazonas, do Espírito Santo, por um pouco mais de 1.060 reuniões agendadas. Você sabe qual é o segredo disso tudo? Ter um método validado, uma meta estabelecida, constância nas abordagens. E o método Almi, ele nasceu dessa forma. A partir do momento que eu descobri que as empresas, elas não querem comprar nada de ti, elas não estão nem aí para que tipo de desconto tu vai oferecer a elas. Elas querem saber qual a dor que tu vai conseguir resolver para elas e que tipo de desejo que elas têm que tu pode entregar a elas de forma mais prática, fácil e flexível. Um dos erros que eu comentei no início, que provavelmente tu esteja fazendo hoje, é o de achar que priorizar qualidade antes de quantidade é o mais importante. E isso está totalmente errado. Sabe por quê? Porque é impossível a gente atingir a qualidade que a gente tem estabelecida sem antes a gente praticar muitas vezes. O segundo ponto é entrar na ligação ou prospecção, tá querendo vender, sem antes saber quem de fato é o decisor ou a pessoa responsável. E um outro ponto importante é que quem deseja vender não vende. Sabe quem é que vende? Quem coloca a venda em segundo plano e procura gerar valor ou solucionar uma dor instantânea daquela pessoa ou empresa. Mas também é errado você achar que somente fazer grandes quantidades de prospecção é o correto. O volume, ele está diretamente ligado à qualidade da tua abordagem. Pois se tu gastar muito volume fazendo prospecções sem uma qualidade mínima possível, tu estaria como se gastando cartucho, querendo acertar algo, só que tirando em vento. Hoje, eu mesmo vim prospectando empresas sem me sobrecarregar muito, com muitos volumes prospectados, na média de em torno de uns 30 por dia. Grande parte disso é feito por mensagem. Eu acho que de cada 10 prospecções que eu faço no dia, pelo menos 9 eu consigo fazer por mensagens e agendar essas reuniões por mensagens também. Basicamente, se a gente for resumir aqui o que seria o método Almi, é uma meta estabelecida de prospecções com agendamentos diários somado. Motivo claro para que você de fato consiga manter uma constância nas prospecções. E incluindo depois o script camaleão, vai conseguir tocar na dor da pessoa, gerar desejo nela e curiosidade naquilo que tu está trazendo para ela de informação importante. A forma como o método Almi foi desenvolvido foi justamente pensando de uma forma mais clara, objetiva, com a intenção de tocar literalmente na ferida do lead que está sendo prospectado. Após ter lido mais de 20 livros sobre o comportamento humano e das milhares de prospecções que eu fiz nesse meio tempo, eu percebi que teve uma grande mudança na forma como as pessoas vêm tomando uma decisão de compra em paralelo àquilo que está sendo apresentado a elas. Um estudo realizado pela Fullview em
2024 mostrava que 56% dos consumidores afirmam que as redes sociais influenciam em suas decisões de compra. E além disso, a pesquisa mostra que mais da metade da geração Z passam tempo em pesquisas online, sendo em sites de buscas, comparadores de preço e redes sociais são os principais canais utilizados. Dados como estes mostram que a nova geração faz fortemente um comparativo de preço naquele produto ou serviço que estão tendenciados a comprar. E o que a grande maioria faz? Briga por preço. Por consequência, se torna mais uma no meio de um monte que divide a parte do miolo do pão. Enquanto a minoria entenderam que não é por preço que se briga, e sim por um valor que é capaz de gerar nessa pessoa a possibilidade de transformar a vida dela. Com argumentos certeiros, ataca o desejo dos compradores de forma emocional. Outro ponto importante é a sobrecarga de informações que a gente recebe diariamente, seja de lojas de aplicativo, mensagens, ofertas de loja, e-mails. É tanta notificação que não sabemos o que responder primeiro, ou se iremos responder. E isso, em paralelo com as prospecções, não deixa de impactar, pois a pessoa que você está prospectando geralmente é um empresário que tem 3 vezes mais compromissos no dia do que você. A forma como você vai abordar e enviar as primeiras mensagens precisam ser extremamente assertivas, pois é um argumento usado no momento errado, ou uma fala de pouquíssimo valor que vão te fazer perder uma oportunidade de negócio. Mas uma dúvida que eu não quero calar: ainda é melhor prospectar por ligação ou por mensagem? As pesquisas mostram em relação a isso. Uma pesquisa pela Usvit, no Reino Unido, mostrava que cerca de 23% dos adultos de 18 e 34 anos disseram que nunca atendem uma ligação de voz. Esse grupo prefere mensagens porque ligações inesperadas são vistas como pressão ou algo incômodo. 37% da mesma faixa preferem mensagens de voz que ligações tradicionais. Um estudo feito pela Servo da Sky Mobile em 2022 viu que entre 8 a 10 britânicos preferem mensagem em vez de ligação de voz comum. Durante o horário de trabalho, 75% preferem mensagem. Todos nós estamos diante de um desafio: como fazer com que a pessoa preste atenção em algo importante no meio dessa confusão? Adapte-se suas abordagens para esta nova realidade, não a forma como você gostaria que elas recebiam contato antigamente. E foi com esse intuito também que nasceu o método Almi, para gerar mais valor e menos comercial, abordagem mais direta e menos enrolada, porque as pessoas não têm tempo a perder. E você precisa, ao mesmo tempo que está gerando valor, que está sendo objetivo, como demonstrar rapidamente para ela como é que você pode ajudá-la. E a melhor forma de fazer isso é se colocando em uma posição de ajudante para depois receber algo em troca. Se você quer se aprofundar nisso, eu tenho uma oportunidade para ti, que eu posso te guiar nesse processo. E eu trilhei nos últimos 3 anos e que vai facilitar o teu processo nas abordagens. Dentro do meu curso de consultoria individual do Prospecções Convertidas, tem desde a forma a como estabelecer uma rotina de prospecção de alta performance, com foco em qualidade, até a parte de implementar e utilizar a tabela de prospecções. E é essa aqui, onde você consegue ver as retomadas que está fazendo, as mensagens enviadas no dia, que tipo de prospecção foi feita, quantos agendamentos tu conseguiu realizar naquele dia, aparece o semanal, o mensal, enfim. Tendo um controle maior, você consegue também saber que tipo de negócio, que tipo de nicho para ti tem mais facilidade e abertura para poder gerar algum tipo de negócio. Um outro ponto importante, que além do curso, você será guiado diretamente por mim. Você terá acesso ao curso e a um bônus de um mês de consultoria comigo, de forma individual, podendo tirar dúvidas quase que 24 horas, conseguindo também agendar reuniões prévias para que a gente consiga, de fato, aperfeiçoar a tua abordagem inicial e que tu venha a agendar reuniões qualificadas. Dentro do curso, tu vai aprender a definir metas de prospecções e agendamentos, como descobrir as dores e desejos do teu público-alvo, para que assim tu consiga montar o teu próprio script camaleão. Eu irei te mostrar como é que tu pode ler os leads que de fato são leads quentes, faz sentido tu manter um contato, ou leads frios, que não dão resposta, não dão abertura, seria perda de tempo manter contato com eles. Eu vou te mostrar como é que tu pode fazer a leitura dessas temperaturas para conseguir otimizar teu tempo melhor. Eu irei te ensinar também que tipos de canais de prospecção de forma gratuita que você pode estar usando, pegar esses leads, essa lista de leads,
sem gastar um centavo. E através desses canais você poderá escolher que tipo de empresa e que tipo de negócio selecionando para pesquisar. Mas espera aí, eu sei que mesmo que eu te entregue tudo isso, você possa ter alguns medos. Então, vem comigo. Pode estar se perguntando, será que eu vou conseguir aplicar o método Almi? Eu tenho certeza que sim. Sabe por quê? Porque diferente de um curso normal que você encontra por aí, dentro do método Almi, eu vou te guiar de forma individual a você agendar as reuniões que você deseja. A questão de não conseguir vai depender mais de você do que do método ou do curso, porque você vai ter um acompanhamento diretamente comigo. Tu pode se perguntar, Bruno, eu nunca prospectei numa empresa, eu acho que isso não é para mim. Eu tenho alunos que nunca antes haviam entrado no mundo corporativo ou comercial e que após aplicar o método Almi, eles conseguiram agendar reuniões, estar visitando essas empresas e fechando seu primeiro negócio. E tu pode se perguntar, mas e se eu investir o dinheiro e não tiver resultado? Se você não tiver resultado dentro de 15 dias, aplicando o meu método e tirando as dúvidas comigo, eu devolvo 100% do seu investimento. Além do curso, você vai ter acesso a aulas complementares que estarão sendo lançadas nos próximos meses. Primeira consultoria gratuita comigo no mês. E além disso tudo que eu te trouxe, eu tinha te prometido no início da aula que eu iria te entregar um presente especial agora no final. Eu separei para ti um e-book de vendas que ataca fortemente esse quesito, ter uma performance no dia a dia, como jogar para longe essa fala comercial e de fato gerar valor nessas pessoas. Você me chamando no WhatsApp, que vai ter um botãozinho aqui embaixo desse vídeo, eu vou conseguir te liberar o acesso a esse e-book. Depois que você comprar o curso, vai receber no e-mail um acesso com login e senha, e no módulo 00 você vai aprender a como estudar todo o curso de forma produtiva e com qualidade. Além disso, após a tua confirmação de pagamento, eu irei entrar em contato para agendar contigo a tua primeira reunião de alinhamento de metas. Caso depois que tu compre o curso, tu ache que não era aquilo que tu esperava, tem a garantia de 7 dias, garantidas por lei, para pedir reembolso. Então tu teria ao todo 15 dias. Continuando comigo, mesmo após tu ter acabado o curso, seguidamente tu vai receber atualizações de conteúdos dentro dele e no meu Instagram. Te vejo então lá dentro do curso, espero que tu saia de lá com muitas reuniões agendadas.